entender toda essa negociação, essa saída do Arthur Jorge, chamando Vinícius Bueno para participar com a gente. Ele traz as informações da saída do Arthur Jorge e também da central do mercado. Tudo bem, Vini? Bem-vindo ao Sport TV News. Fala, Jéssica, tudo bem? Beijo para você, para o Pedro, os guerreiros do plantão do Ano Novo. Depois do merecido descanso no Natal, estamos aqui para esse primeiro dia. E o Pedro, acho que foi muito feliz, né, ao dizer que o torcedor do Botafogo estava torcendo para não ouvir essa notícia. Ainda não é oficial, mas está caminhando mesmo para essa saída do Arthur Jorge, né, pelo que o Giba Pérez, inclusive, postou mais cedo, setorista do Botafogo no GE. Globo. O Botafogo já trabalha com um planejamento sem o Arthur Jorge. O que resta é o pagamento da multa rescisória, 2 milhões de euros, algo em torno aí de 13 milhões de reais, para que o Arthur Jorge saia do Botafogo e assuma o comando do Al Rayyan do Catar para trabalhar com o Roger Guedes. E aí é inevitável fazer aquela brincadeira. Será que o Arthur Jorge vai realizar um sonho também de ir para o Catar, trabalhar no Al Rayyan, assim como o Roger Guedes disse também quando saiu do Corinthians? Muita gente que estava no voo de volta do Intercontinental, né, depois da derrota para o Pachuca, já tratava essa saída do Arthur Jorge como quase certa. Por tudo que foi falado ali nesse ambiente de volta, né? O Arthur Jorge vinha cobrando publicamente uma procura oficial do John Textor, né, de toda a diretoria de futebol do Botafogo, para tentar uma renovação contratual, que nem era o caso, porque ele tinha contrato, né, mas uma renovação contratual com aumento de salário. O Botafogo veio a público se manifestar dizendo que o Arthur tinha contrato, que tinha um bom salário para os padrões do futebol brasileiro. Bateu muito na tecla também de que as bonificações eram interessantes, né, com as conquistas do Brasileiro e da Libertadores, por exemplo. Pelo que a gente apurou, a comissão técnica do Arthur Jorge recebeu cerca de 17 milhões de reais. Mas isso não foi suficiente. O Arthur Jorge já comunicou à diretoria do Botafogo que não fica para a próxima temporada. E aí entra o que você disse, né, Jéssica? Alguns clubes com planejamento adiantado, outros com planejamento muito atrasado. E no caso do Botafogo, tendo de repensar esse planejamento, porque o treinador do time campeão brasileiro e da Libertadores não fica, e agora o clube vai ao mercado não só para reforçar o elenco, que vai ter perdas, mas também para pensar quem é que vai comandar esse projeto no próximo ano. Eu acho que esse é o ponto, né, Vinícius? Eu vejo muito torcedor do Botafogo bastante magoado com a saída do Arthur Jorge e acho esse processo, esse sentimento totalmente natural do torcedor. Agora, e também a gente comentou aqui que é do jogo. Ele recebe uma proposta de fora, às vezes a família não se adaptou direito aqui no Brasil, é complicado mesmo, ele vai olhar para o currículo dele, para a carreira dele, vai tomar a melhor decisão, que é muito pessoal. Mas, ao mesmo tempo, se ele já tinha essa intenção, que tivesse avisado antes o Botafogo, né? Porque a gente estava com essa sensação que ele ia sair desde a final, né? Desde do Intercontinental, perdão. Então, ele poderia ter avisado o Botafogo, para o Botafogo se adiantar no mercado e ir atrás de outro treinador. E a gente está vendo que o mercado de treinadores não está tão simples assim para contratar. A questão do treinador ela é ainda mais sensível, por quê? Primeiro, porque a gente está falando de um cara que acabou de ganhar Libertadores e Campeonato Brasileiro. Mas a troca de treinador ela é algo mais sensível porque ela acaba interferindo diretamente também na formação do elenco. Exato. Então a gente tem visto já o Botafogo fazendo movimentações com relação a liberar alguns jogadores que, enfim, na temporada passada, por exemplo, foram titular. Então a gente viu Tietê se despedindo, por exemplo, vários jogadores havendo realmente essa reformulação. Mas para você contratar novos jogadores, é importante que você tenha já um treinador definido, justamente para não acontecer de repente você contratar jogadores com características que não estejam relacionadas ao modelo de jogo, à forma de jogar do treinador que vai chegar. Então é um problema grande, enorme, assim, que o Botafogo tem agora. Primeiro, de uma corrida contra o tempo, para achar um treinador à altura do que foi o Arthur Jorge para o Botafogo, e depois disso para ser mais incisivo no mercado, por exemplo. Buscar um substituto para o Almada, que é um jogador também importante, que já se sabe também que não continua no Botafogo para a temporada que vem. Algumas possibilidades de outros jogadores para chegar, para brigar por posição, para aumentar o nível de competitividade dentro do elenco. Então, assim, cara, é um problema gigante que o Botafogo tem para resolver. E lembrando que o Botafogo vai ter aí cedo Recopa, vai ter Supercopa do Brasil. Então, é uma temporada cheia, né? Que é muito cheia e
por essa questão do Arthur Jorge, começa aí um pouco atribulada. Eu estava vendo aí, enquanto o Pedro ia fazendo seu comentário, né, a saída do Marçal, do Tietê, e também vai ter a saída do Pablo, né, zagueiro. Eduardo. Além do Eduardo, né, o próprio Thiago Almada, né, mas do Marçal o Marçal, ele acabou se tornando a terceira opção para a lateral esquerda, né? Eu acho que porque tinha o Cuiabano, que ganhou mais possibilidades, porque ele é um jogador mais ofensivo, e o Alex Telles de titular. Até acho uma saída que é natural. Sim. Bom, eu acho que assim, na minha visão, Jéssica, eu acredito que o Botafogo, essas movimentações de reformulação de algumas posições no elenco, eu acho que elas são muito naturais e acertadas. Porque se a gente observar os nomes que foram, que encerraram seu ciclo no Botafogo, são jogadores que, em determinado momento da sua passagem, tiveram importância. O Eduardo, por exemplo, no melhor momento do Botafogo de 2023, estava jogando muita bola. O Tietê foi titular, foi capitão dessa equipe. Acho que a única exceção ali é o Pablo, que, por conta das lesões, praticamente não jogou. Mas o Marçal chegou a ser titular, quando chegou também, era um jogador importante. Só que são jogadores que, quando a gente hoje olha para o time titular do Botafogo, eu não consigo imaginar esses jogadores brigando por titularidade. Porque a discrepância que se criou, principalmente porque o elenco do Botafogo, o time titular do Botafogo se qualificou muito. Então, assim, é difícil a gente imaginar hoje o Eduardo brigando por posição para tomar a posição do Savarino, por exemplo, ou do Marçal com o Telles. Então, assim, eu acho que o Botafogo tem sido feliz com relação a dispensar esses jogadores. Agora, para buscar no mercado jogadores que cheguem justamente para brigar por posição, para incomodar os jogadores que hoje são titulares absolutos do time, porque é justamente esse incômodo, essa briga por posição, que eleva tecnicamente a qualidade do elenco. E são jogadores que são úteis também para as outras equipes, né? Sim, sim. Deixa eu perguntar para o Vinícius, já tem caminho aí para o Marçal, para o Tietê serem aproveitados pelo mercado, Vini? Olha, até em cima do que o Pedro estava dizendo, só um último detalhe antes de já explorar o futuro desses atletas. O Botafogo foi para a final da Libertadores esse ano. Dos 11 titulares, 10 haviam sido contratados nessa temporada. Então, é a prova clara de que o time de 2023 ele foi praticamente todo remanejado de um ano para o outro. Quem fez parte desse ano de 2023 continuou no elenco, mas como uma opção no banco de reservas. E o time deve continuar, talvez não com essa intensidade, com essa agressividade toda no mercado, mas o time vai continuar se reforçando nesse sentido, de que quem fez parte de um grupo vencedor em 2023 talvez já não sirva tanto em 2024, porque chegou gente melhor, né? E para 2025, então, o Botafogo decidindo pelas saídas do Marçal e do Tietê, dois caras que chegaram em 2022, no primeiro ano da SAF. Eu falei com uma pessoa do Botafogo hoje cedo, né, que me disse o seguinte, dois caras que saem pela porta da frente, que vão ser lembrados como grandes na história recente do Botafogo por tudo que entregaram, né? Marçal e Tietê chegando no início do projeto da SAF. O caso do Pablo é um caso à parte, né? Chegou emprestado pelo Flamengo, praticamente não jogou, só jogou contra o Juventude, entrando no segundo tempo, sofreu muito com lesões, volta para o Flamengo, mas não sabe nem se vai jogar por lá ou se vai seguir, né, ter um rumo novo e rescindir no contrato. O Marçal teve o nome dele especulado no Fluminense, como uma reposição para o Diogo Barbosa, que foi para o Fortaleza, mas a eventual ida do Marçal para o Fluminense vai na contramão até do próprio discurso da equipe tricolor, né, que dizia ali em renovação e até em rejuvenescer o elenco. O Marçal é um cara muito experiente, teve o nome dele especulado ao Fluminense e o Tietê já tem sim futuro certo, ainda não foi anunciado, né, mas já tem um acerto com o Vasco da Gama, vai jogar com o Carille, portanto, no Vasco. Tietê, que, volto a dizer, sai com muito prestígio do torcedor e principalmente internamente no clube. Foram jogadores importantes, sim, para grupo. Eu acho que eles ajudaram bastante o Botafogo. E jogadores de muita entrega, né? De muita entrega física, né? O Tietê, especialmente, assim, em quantos momentos ele foi importantíssimo para o Botafogo. Eu acho que eles saem com essa porta aberta no clube e com a pretensão de ajudar muito o clube para onde eles vão chegar, né? Deixa eu trazer para você só um post que John Textor, né, dono do Botafogo, publicou nas redes sociais, exaltando aí os funcionários do clube, né? A volta de jogadores, de funcionários, jogadores-chave aí para 2025. E nessa foto aí não tem a comissão técnica, né? A foto não tem Arthur Jorge, nem só a comissão técnica, o que poderia ser uma indireta. Ô, Jéssica,
Diga, Vini. Esse é um carrossel, são 3, 4 fotos. Se eu não me engano, na segunda ou na terceira foto, aparecem ali os membros da comissão técnica, inclusive com o Arthur Jorge segurando a taça da Libertadores. Então, assim, dessas 4 fotos, nem todo mundo vai ficar para 2025. Pelo menos é o que a gente já sabe do Arthur Jorge, mas ele aparece, acho que na segunda ou na terceira foto desse carrossel. Tá certo. Então vamos ver como vai ser esse futuro aí do Botafogo agora, com essa notícia, né, de que o Arthur Jorge vai de fato sair do clube.